Muito bem, muito boa noite então a todas vocês aí, todos presentes na sala, tá? Sejam bem-vindos à nossa nova aula da semana. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma coisa para perguntar, manda para mim uma mensagem, tá? Porque o microfone de vocês está desligado. Então, o pessoal que está participando aí da aula comigo agora no Zoom, depois o pessoal que vai assistir via YouTube mais tarde, quando eu mandar o link, certo? Parabéns a todos aí que estão fazendo o formulário certinho. Não deixe de fazer o formulário, tá valendo a frequência, valendo nota, tá? Então, assim, para que vocês não se esqueçam de que está tendo aula normal, é como se tivesse aula na escola, mas a aula está sendo via online, tá? Vai estar tendo chamada normal, a Carla está aí marcando a presença de vocês, tá bom? E também através do formulário. Não adianta só assistir a aula se não fizer o formulário. Então, respondam o formulário, tá? Para que não tenha problemas lá no final do curso ter que repor a aula, tá certo? Tem gente que tem nota aí certinho, mas tem que repor a aula porque não frequentou as aulas. E aqui está sendo normal, tá? Essa frequência de aulas para vocês. Muito bem, meninada. Vamos começar então a nossa aula aí, né? Vocês aí em Rio Preto e eu aqui em Franca, para a gente estar falando um pouquinho sobre um capítulo muito importante do livro. Todo capítulo é importante, eu sempre falo isso. Mas um capítulo muito importante e também muito sério, tá? Vamos falar do ponto de vista aí sério de vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. Deixa eu só colocar aqui certinho, aumentar a tela para vocês verem aqui, muito bem. Valéria, tá me ouvindo aí? Dá um joinha se você tá vendo o capítulo 14 do livro aí na tela. Tá vendo certinho aí, né? Muito bem. Então vocês estão vendo aí o capítulo 14 do livro de vocês, que vai falar justamente da violência e maus tratos, tá? Vocês que escolheram a profissão de cuidador, cuidadora, tá? Pode ser que vocês peguem algum caso de violência e maus tratos perante né? Aquela pessoa, pode ser criança, adulto, idoso, que vocês estão cuidando. E é um assunto muito delicado, tá? Muito delicado mesmo, que a gente tem que ter total noção daquilo que a gente está presenciando, está vendo. Quantas vezes a gente não vê na televisão violência e maus tratos, tá? Perante, por exemplo, pessoas que estão cuidando de alguém, as câmeras escondidas, né, que ficam aí nas residências, nos asilos, nos lares, que flagram lá a violência, os maus tratos perante as pessoas que estão sendo cuidadas. Então a gente tem que ter total noção disso, total seriedade desse tipo de ação aí e saber também quais são os devidos exemplos que a gente tem que tomar e também o que a gente tem que fazer perante esse tipo de situação. Tá? Só para lembrar da semana passada, né, uma recapitulação curtinha, só para a gente ver o que a gente falou semana passada, quando eu falei sobre a memória e a atenção. Tá? Como é que a gente pode estimular a memória, a atenção aí das pessoas que a gente está cuidando. Quando que a gente deve procurar ajuda e quando que a gente precisa procurar ajuda para as pessoas que estão sofrendo aí de perda de memória, déficit de atenção. E também os tipos de ajuda para melhorar, né, aí a memória e a atenção. O que a gente pode fazer, quais são os tipos de atividades, alguns exemplos. Claro que a aula teórica é um pouco complicado a gente falar disso, mas sempre lembrando aí para vocês que quando tiver as aulas presenciais, vocês vão estar fazendo as práticas aí, joguinhos, tá? Atividades para estar melhorando na ajuda da memória. Beleza? O que a gente vai estar vendo hoje? Eu vou falar para vocês alguns tipos de agressão, tá? Dentro desse tema de violência e maus tratos. O papel do cuidador perante esse tipo de problema. E sobre a denúncia. Como que vocês vão poder fazer denúncias? Vocês devem fazer denúncia, tá, gente? Uma coisa assim que ela é bem necessária, certo? Então, nesse caso, eu vou falar sobre alguns tipos de agressão física, psicológica, tá? Tem vários tipos de agressão aí que a pessoa ela pode estar sofrendo. Bom, primeiro você tem que entender o que significa violência, tá? Esse termo violência. Eu peguei do livro e coloquei aí numa frase mais curta para vocês entenderem. Gente, violência é um ato intencional. Intencional é quando a pessoa quer fazer aquilo, tá? De força física extrema. Força física extrema, tá? É quando eu vou, por exemplo, bater em alguém. Ou intimidação moral. Aí quando eu vou xingar, eu vou, né, proferir palavras aí que vão magoar. Então isso é uma violência, certo? Só que é de um ato mais extremo, uma coisa mais, né, de um grau mais elevado. Essa ação pode causar sofrimento e influenciar diretamente a integridade física, tá? A saúde e bem-estar da pessoa. Então a pessoa, por exemplo, a gente vê muitas cenas de violência quando a gente vê manifestação, né, a polícia, nos Estados Unidos, por exemplo. A gente está vendo direto aí esse problema com a questão do racismo lá, porque os policiais agiram de extrema violência perante aquele cidadão lá, né, aquele jovem Floyd, né, George Floyd, que eles chamam.
Então acabou, né, que o rapaz morreu por extrema violência. Por quê? Porque abusou da integridade física ali. Nesse caso, o policial, acho que enforcou ele e ele não, né, não respirou, acabou falecendo. Então isso daí prejudica muito, causa um sofrimento muito grande, tá, para a pessoa. Isso significa violência, certo? E maus tratos? Maus tratos são atitudes praticadas por alguém contra a pessoa cuja qual, né, eu estou cuidando. Então vocês vão ser cuidadores, né, cuidadoras. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa de casa mesmo, o filho maltrata o pai, a mãe, ou o inverso, o pai e a mãe maltratam o filho. Por quê? Está sob os cuidados de alguém. Então, quando, né, tem alguma atitude que essa pessoa faça contra essa outra pessoa. Por exemplo, um beliscão, um simples beliscão. Isso é um maltrato, um tipo de maltrato. Tá? Por exemplo, na escola, um beliscão do colega de classe, isso é um maltrato. Um empurrão, quando alguém empurra alguém, né? A gente vê muitas vezes na televisão a gente empurrando as pessoas. Isso é uma atitude provocada de uma pessoa perante outra. Então também pode ser considerado maus tratos. Um xingamento. O que mais? Um grito, quando a gente grita com alguém. A gente pode estar gritando com o nosso filho, pode estar gritando com o nosso amigo. Isso é um tipo de maltrato. É considerado, né, exemplo de maltrato. Gesto inadequado é quando a gente mostra o dedo para alguém, por exemplo, né, faz algum gesto assim que significa, né, algum tipo de xingamento para a pessoa. Um insulto, tá? Um insulto, principalmente os insultos raciais aí, tem tudo isso é considerado como maus tratos. Então são atitudes, tá? Que também, né, se você for ver, se liga ali com a violência. Então a violência ela é mais extrema. Os maus tratos a gente acaba cometendo todo dia, se for ver, né? Então, até com cachorro, por exemplo, com o nosso animal de estimação, a gente pode estar dando exemplos de maus tratos. Tá? Então, assim, é muito importante entender esse tipo aí de situação. Certo, meninada? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de agressões para vocês. Eu coloco essas fotos porque eu acho que foto, né, a gente aprende muito também através de foto, que é uma coisa que choca muito. Então, assim, lógico que não vou colocar foto aqui extrema, mas vocês estão vendo aí, por exemplo, algum tipo de agressão, né, os tipos de agressões que vão existir. Nesse caso aí, uma mulher, né, que sofreu agressão. A gente sabe que tem aí essa questão da perseguição das mulheres, tudo isso, tá bom? Mas nesse caso, tipos de agressões. Vamos ver alguns exemplos. Então eu tenho tipos de agressões das mais variadas formas. No livro de vocês fala disso. Então eu tenho agressão física, eu tenho agressão psicológica, eu tenho agressão financeira. Tudo isso eu vou explicar aqui para vocês. Tá? O que é uma agressão financeira? Ah, professor, o dinheiro me bate? Não, não é assim não. Tá? Calma que eu vou explicar. Eu tenho agressão sexual, tá? Eu tenho agressão medicamentosa, tá? Nossa, mas como assim? Calma, vou explicar cada um. Eu tenho agressão moral, eu tenho o abandono e tenho a negligência, tá? Existem grandes diferenças em cada uma dessas aí, tá? Tudo isso daí pode ser um tipo de agressão, tá? Um tipo de maus tratos, até mesmo um tipo de violência. Vocês vão aprender cada uma delas. E pode ser que a pessoa que vocês estão cuidando está sofrendo uma dessas, ou algumas dessas aí. Então vamos, né, tomar ciência quais são os tipos de agressões que existem e vamos falar uma por uma. Olha a agressão física. Bom, a agressão física é a mais comum, né, que a gente costuma aí entender como agressão física. É usar a força física, a força, tá, de forma intencional para machucar. É quando eu vou brigar com alguém, eu vou dar um tapa, um murro, um soco, um chute em alguém, tá? Então a maioria das mulheres, né, as mulheres hoje, a maioria delas sofre a agressão física, assim, a maioria delas que vão prestar queixa, né, perante o parceiro, tudo na delegacia, a maioria delas é por agressão física. Então é quando apanha do marido, tá? Então tem toda essa questão aí. A gente também tem agressão psicológica, certo? Olha só, psicológica. Proferir insultos e gritos, ameaçar e humilhar alguém, manter em cárcere, certo? Como, por exemplo, deixar alguém em local escuro. Ela tem medo do escuro. Vamos supor, uma criança. Tem pai e mãe que, como forma de castigo, prende a criança, não sei, um tempo, meia hora, uma hora, numa sala escura, num quarto escuro, tá? Por alguma coisa que ele fez, que ela fez, que a criança fez. Isso é uma violência psicológica, porque ela tem medo do escuro. Então ela está passando por um tipo de violência, um tipo de maus tratos, um tipo de agressão psicológica. Ou não dar alimentação, por exemplo. A alimentação, né, é um instinto natural do ser humano, de todos os seres vivos. A gente precisa se alimentar. Quando eu não dou comida, por exemplo. Então pode ser que na casa que vocês forem prestar aí seu serviço de cuidador, cuidadora, a família não dá comida para aquela pessoa. Tem muito asilo que não dá comida para os idosos que estão lá. Dá uma vez por dia, olha lá.
tá? Então, assim, eu já dei aula em curso de enfermagem, eu já tive muitos relatos desse tipo de agressão psicológica, tá? Então, por exemplo, insulto, ameaçar, gritar, humilhar, tá? Nossa, seu velho vagabundo, não sei o quê. Ah, sua velha, não sei o quê. Tudo isso é uma agressão psicológica. Fere o psicológico da vítima, tá? Agressão financeira. A agressão financeira é quando a pessoa ela quer se apropriar dos bens ou propriedade, dinheiro, aposentadoria, pensão, sem autorização do indivíduo. Então, por exemplo, eu tenho minha avó lá que ela tem uma herança. Então, eu quero se apropriar dos bens dela. Eu não estou nem aí para ela, mas eu quero se apropriar dos bens. Então, eu começo a tomar conta da casa, eu começo a gerir o dinheiro, eu começo a ter tudo aquilo para mim. Tá? Porque ela não dá conta mais, ou ela não está nem vendo isso mais. Isso é uma agressão. É considerado uma agressão. Uma agressão financeira. A gente mais vê muito disso aí, os casos de agressão financeira, quando tem sempre herança, né, na justiça aí correndo perante famílias. É um querendo pegar a herança do outro. É desse jeito. Então, isso é apropriar-se de bens, propriedades, dinheiro, aposentadoria, tudo isso sem a autorização do indivíduo. Ele nem sabe que eu estou mexendo no dinheiro dele. Então, isso daí é uma agressão financeira. Tá? Bom, agressão sexual. Essa daqui eu acho que todo mundo sabe qual que é. Tá? É o abuso de caráter sexual, tá? Sem consentimento, tá? De ação violenta ou através de ameaça. É quando a pessoa ela vai abusar sexualmente, né? Ela vai explorar o corpo da pessoa sem a outra pessoa querer. Então, casos de estupro, né? Tem tudo isso. Então, a agressão sexual é sem o consentimento. A pessoa não quer, mas a outra vai lá e faz a força. Então, isso é uma ação violenta. Lembra que eu falei da violência? É quando é extrema. Então, vários casos de abuso sexual, tá? De violência sexual contra crianças, contra mulheres, tem até contra idosos também. Tá? Então, assim, a gente tem que entender que isso é a realidade do mundo. Acontece. Infelizmente é assim. Tá? E a gente tem que sempre entender para buscar como que denuncia, todo esse tipo aí, para barrar, né? Para pelo menos tentar diminuir esse tipo de agressão. Certo? Olha a agressão medicamentosa. Isso daqui acontece muito também. Isso aqui acontece muito também em lares de idosos, por exemplo. Forma indevida de administrar medicamentos, sendo o aumento ou a diminuição da dosagem ou a recusa em medicar alguém. A pessoa precisa do medicamento, eu posso dar uma dose a mais para ela ficar o dia inteiro apagada, é bom que não me dá trabalho, ou eu posso diminuir a dose. Tem gente que faz isso para a pessoa morrer mais cedo. Tá? Existe isso. Existe. Tá? Ou eu não medico. Eu levei, sei lá, minha mãe, minha avó, meu tio no médico, o médico passou medicamento, eu nem comprei. Deixa quieto. Deixa ficar sem. Isso é uma agressão. Tá ferindo ali a pessoa. É uma agressão. Eu chamo de agressão medicamentosa. Tá? Então eu posso aumentar a dose, diminuir a dose. Eu não quero saber dessa pessoa dando trabalho, não. Eu vou dar lá logo 3, 4 comprimidos de uma vez, tem que dar um só. Eu dou 3, 4, eu dou não sei quantos aí para dormir o dia inteiro. É uma agressão, gente. Tá? Acontece também. Até em hospital acontece isso. Certo? Vocês entenderem quais são os tipos de agressão. Agressão moral é quando a gente usa a palavra que deprecia ou desrespeita a dignidade da pessoa. Quer um exemplo? O bullying. Sabe o bullying? Acontece na escola? A imagem aí. Tá? Eu sofri bullying na escola, no meu período de ensino médio. Eu sofri. Tá? Então, é quando a pessoa falta com respeito. Ela fere sua moral. Então, ela usa a palavra para te humilhar, né? Para te xingar. Isso aí fere a dignidade. Então, nesse caso, é um tipo de agressão. É uma agressão muito ruim. A pessoa leva sequela para a vida dela. Tá? Então, assim, eu mesmo, exemplo meu. Eu sou professor. Eu adoro lidar com as pessoas na sala de aula, mas tem hora que eu sinto dificuldade. Né? Por quê? Porque dentro da sala de aula eu sofri esse tipo de agressão. Então, olhar para a sala de aula hoje eu sou o professor, hoje então eu lido bem com todos os alunos gostam de mim. Só que vem a lembrança, querendo ou não, acaba vindo. Então, tá vendo como é que uma coisa puxa a outra? Então, é importante entender isso. Então, a agressão moral é isso. Quando fere a dignidade, o caráter, a identidade do indivíduo. Tá? Por exemplo, só para terminar aqui, moral. Pessoas com outra etnia, né, outra raça, cor, fere a dignidade. Pessoas com orientação sexual, né, fere a dignidade. Quando eu vou lá e humilho essa pessoa, ela tem a liberdade de ser, né, o gênero que ela quiser, mas eu vou lá e humilho ela. Tudo isso também é violência moral. Tá? E o abandono. O abandono é a ausência familiar ou responsável. É quando eu, abandonei.
Não quero mais saber. Jogo num asilo, jogo num lar e eles que se cuidem. Pronto. Olha a foto da senhorinha aí, ó. A senhorinha tá com uma placa de Sebastiana, vem me visitar. Ou seja, não sei quem que é Sebastiana. Pode ser irmã, não sei, ou filha. Mas não visita. Jogou no lar, né, no asilo, acabou, esqueceu. Isso é um tipo de violência. Isso é um tipo de maus tratos. É um tipo de agressão. Claro que é. Estou abandonando uma pessoa. Tem gente que abandona animal. Também é um tipo de agressão. Quando abandona animal, a gente vê direto isso na televisão. Abandonou o cachorrinho, o gato. Tá? Falta de responsabilidade de proteção do paciente. É quando eu abandono. Tem gente que abandona a criança, joga a criança no saco de lixo. Vocês já viram isso. Então, olha só os tipos de agressão que a gente tem. Tá? E por fim, a negligência. A negligência é a recusa, é a omissão dos cuidados de saúde. É quando eu vejo a pessoa, mas eu recuso a ajudá-la. Tá? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela pode, né, sofrer danos físicos ou psicológicos. Olha um mendigo. Tá? O maior exemplo de negligência que a gente vive é o governo perante as pessoas de rua, situação de rua. Então, muitos, né, a negligência do país perante esse tipo de situação. O governo sabe que existe, mas não faz nada. Tá? Então, nesse caso, é a recusa. Tem ali a pessoa, só que eu me recuso a ajudar. Eu não quero ajudar, deixa. Isso é uma negligência. A gente acaba sendo negligente, né? Porque muitas vezes a gente não quer ajudar. A gente acaba sendo. Se vocês pararem de perceber, a gente acaba sendo. Então, a negligência, ela vive no nosso redor, no nosso mundo. Na nossa casa, às vezes, no nosso bairro. Então, acontece isso. Isso é um tipo de violência, é um tipo de maus tratos, é um tipo de agressão. Certo? Pra vocês entenderem aí quais são os tipos. No livro de vocês tem todos esses. É que eu quis colocar com imagem para ficar mais interessante se entender. Tá, gente? Muito bem. Aqui eu coloquei um gráfico em forma de pizza, né, para vocês aí, sobre os dados do Disque Denúncia. Tá? Existe o Disque Denúncia, daqui a pouco eu vou passar para vocês qual que é o Disque Denúncia, e fala sobre a porcentagem dos tipos de violência. Tá? E o que mais acontece hoje é o da negligência. Olha aí o azulzinho claro. 39% dos casos de disque denúncia, que chegam no disque denúncia, são através, né, de casos de negligência. Quando eu não quero ajudar a pessoa, eu omito, né, esse cuidado. E ela vai ali, por exemplo, sofrer uma agressão física, sofrer um distúrbio psicológico. Então, nesse caso aí, a negligência é o que mais aparece no disque denúncia. Seguido aí pela violência psicológica. Quando a pessoa xinga, humilha, né, deixa de castigo para a pessoa sofrer psicologicamente. Depois vem a violência financeira, 20%. Olha só, tem gente que não está nem aí para a pessoa, quer saber do dinheiro que ela tem. Então, isso daí é a violência financeira. E 13% é a violência física, é a agressão física. Não parece, né? A gente acha que é a física que manda aí, mas não, é a negligência. Seguido da violência psicológica, depois a violência financeira e a violência física. Tá? Muita atenção. Uma coisa, muita atenção aqui, né, de extrema importância. Quanto mais próxima a relação do indivíduo com o agressor, pode estar dentro de casa. Eu tenho ali o pai e o filho. O filho maltrata o pai. É o agressor do pai. Mais difícil de romper esse ciclo fica. Então, né, quanto mais próxima a relação, mais difícil é de romper. Então, a gente tem que ficar muito atento. Vocês podem um dia trabalhar numa casa, num lar, em que vocês vão perceber isso. E aí? Né? Então, é muito complicado. Como é que você tira o filho da casa, às vezes? Né? Ou o pai que está maltratando o filho. A gente vê os casos aí, né, dos pais que Richthofen, os Nardoni, né, casos aí de violência contra os filhos. Como é que é o vínculo, né, pai e filho, mas como é que tira esse vínculo? É muito difícil. Aí onde que entra o conselho tutelar, né, em toda essa questão aí. Mas pra vocês entenderem, quanto mais, né, próxima a relação, mais difícil fica de romper esse ciclo. Tá? E o paciente? O que vai acontecer com o paciente que sofre um tipo de agressão? Né? Pode ser uma dessas agressões que eu falei. Moral, física, psicológica, financeira, medicamentosa. Bom, ele passa a ter medo do agressor. Ele passa a ter medo, ele começa a ficar calado. Ele tem medo, ele não vai falar nada. Pode ser que vocês estão cuidando de alguém, que essa pessoa está louquinha para falar o que ela tem, mas ela não fala por medo. Tá? Medo de vocês fazerem alguma coisa e ela, né, depois se sentir ameaçada. Então tem caso disso. Sentimento de culpa. Às vezes a própria pessoa que está sofrendo agressão, ela se sente culpada por isso. Tem esse sentimento. Ela se sente inútil ou impotente.
né? Pô, não posso fazer nada, não posso reagir, eu tenho que ficar quieto. O que eu vou fazer? Né? Por exemplo, na agressão lá moral, né? Na questão do bullying. Às vezes uma pessoa, uma criança, vai para a escola e tem 5, 6. Se ela falar alguma coisa, 5, 6 vai bater nela. Então ela não faz nada, ela se sente impotente, inútil. E aí? Saúde mental abalada. A pessoa vai ter saúde mental abalada, igual eu falei para vocês no meu exemplo. Hoje não é abalado, porque eu já cresci e tal. Mas lá atrás, né, há 20 anos atrás, eu fiquei muito abalado. Eu tinha medo de sair, eu tinha medo de ir para a escola. Tá? Porque eu tinha esse problema do bullying. Então, né, eu levo para vocês um exemplo meu. Então, a saúde mental abalada. Qualidade de vida prejudicada. Aí a pessoa não quer mais se divertir, ela não quer sair de casa, né, ela não quer mais conversar com os amigos, qualidade de vida. Eu até falei para vocês numa aula sobre qualidade de vida. Como que a gente tem uma qualidade de vida boa? Se relacionando com outras pessoas, conversando, fazendo aquilo que a gente gosta. A gente perde essa vontade. Então, a qualidade de vida fica prejudicada. E o isolamento. A pessoa acaba se isolando. Ela quer ficar sozinha, né, porque ela não se sente mais uma pessoa do mundo. Ela está sendo humilhada, agredida, né? Então ela percebe e se isola. Existem muitos casos assim, tá? Infelizmente, existem. O paciente, infelizmente, ele leva toda essa carga aí de problemas. Qual que é o papel de vocês, cuidadores? Né? Vocês estão lá, por exemplo, vocês mesmos trabalhando, pode ser que aconteça um ato ali de negligência, um ato de maus tratos, vocês podem, né, às vezes, praticar isso com o paciente. Então, por exemplo, identificar tipos de violência. Vocês viram aqui alguns tipos. Como é que vocês identificam tipos de violência? Percebe, né, na atitude da pessoa que vocês estão cuidando. Né? Tenta dialogar, ver o que está acontecendo. Procura saber mais sobre o histórico da família. Se é uma família endinheirada, se aquela pessoa que você está cuidando tem dinheiro, tem gente de olho. Né? Se aquela pessoa ela tem exame médico que precisa de medicamento e você vê que não está tendo medicamento. Vê se tem alguma lesão no corpo. Se ela não quer falar, ela chora, fica deprimida. Isso pode ser qualquer sinal, né, de tipo de violência. Então, procurar identificar esse tipo de violência. Vocês, às vezes, né, é difícil cuidar de alguém? É difícil cuidar. Já expliquei isso, é muito difícil cuidar de uma pessoa. Pode ser que você está fazendo alguma coisa e, sem querer, você perde a paciência naquele momento ali, fala alguma coisa, dá um empurrão, grita. Acontece. Né? Criança, principalmente, a gente quer gritar. Para, não sei o quê. Então, assim, se desculpa. Né? Tente se desculpar. Faça a pessoa ficar bem novamente. Tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Tá? Igual, por exemplo, idoso, não costuma mais raciocinar muito. Né? Eles perderam essa capacidade. Às vezes estão fazendo algumas coisas que não é nem porque eles querem, eles não estão percebendo. Tá? Vocês vão dar banho e a pessoa começa a agredir vocês. Tudo bem, mas não vai apelar da mesma forma. Se põe no lugar dela. Né? Entenda que ela está passando por um problema que, infelizmente, é irreversível. Ou a criança também, ela quer brincar, ela está descobrindo o mundo. Ela fez uma arte, riscou a parede, não sei, né? Por que eu vou bater nessa pessoa, nessa criança? Por quê? Ela está descobrindo. Ela não está nem pensando, nem sabe o que é isso que ela está fazendo. Então, tem empatia, se coloque no lugar da pessoa. Ter paciência. Né? A paciência é a chave de tudo aqui. Então, ter paciência, né? Saber ali entender, respira, puxa o fôlego 2, 3 vezes. Bom, tá, aconteceu, agora vamos lá, né? Vamos fazer isso daí. Então, é isso. Agora, perante vocês que descobriram casos do paciente que vocês estão cuidando, é denúncia. Gente, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Vocês devem denunciar agressores. Não é omitir isso. Sabe por quê? Olha o que eu coloquei embaixo no texto aí, ó. O cuidador pode ser punido por negligência. Vocês sabendo que a pessoa que vocês estão cuidando está sofrendo um tipo de violência e vocês ficam quietos, isso é uma negligência de vocês já. Não falei que é omitir, é não ajudar? Então, vocês não estão querendo ajudar. Isso é uma negligência. E se um dia isso vier à tona aí, tipo um policial ou a justiça vier, vocês respondem também por isso. Vocês estavam dentro ali da residência, dentro do local. Então vocês não denunciaram por quê? Sabendo que estava tendo um tipo de agressão. Então tem que denunciar. Né? Denuncie crime, maus tratos, tudo isso. Envolvendo a justiça. Então se vocês não denunciarem, vocês estão sendo negligentes. Tá? Então pensem sempre isso. Certo? Foi num lar de idoso, viu que a coisa tá feia, denuncia. Faz uma denúncia anônima, mas denuncia. Tá? Tá cuidando de uma casa, de um parente, não sei o que, na casa de alguém? Denuncia.
está tendo maus tratos, está tendo violência, denuncie. Certo? Olha só, no nosso país existem várias leis que protegem o indivíduo, nós todos. Né? A gente tem os estatutos do idoso, o estatuto da criança e do adolescente, então, são várias leis. Tá? As pessoas estão amparadas pela lei. Caso seja comprovada a agressão, o agressor pode ser multado ou até detido, ele vai preso. Isso é uma agressão, fere o Código Penal. Tá? O estatuto do idoso, da criança e do adolescente. Então, denunciem, gente. É fundamental que vocês façam a denúncia, certo? Para que não ocorra isso, para que não continue. Porque quem está sofrendo é o paciente. É a criança, o adulto, o idoso. É quem está sofrendo. Tá? Então, a gente tem aí o Conselho Tutelar para as crianças, tem, né, casa de apoio para os idosos, tem tudo isso. Tá? Porque a lei protege essas pessoas. E fica a dica, o Disque 100. O Disque 100 é para vocês fazerem denúncias, né? O Disque Direitos Humanos. Os direitos humanos vocês vão discar 100. Qualquer tipo de denúncia, Disque 100. E tem o SOS Idoso, tá? Que é o 0800 084 1021. Tá? 0800 084 1021. É o SOS Idoso, né? Aí nesse caso aí são pessoas que vão para amparar o idoso em caso de violência física, psicológica, tá? Tudo isso. Então tem o Disque 100 e o SOS Idoso. Mas também tem a Polícia Militar, tá? Tem tudo isso que a gente pode aí tá indo atrás para estar ajudando esse tipo de violência e maus tratos perante as pessoas que a gente está percebendo. Certo, meninada? Muito bem. O que a gente viu hoje? Tipos de agressão, falei para vocês, os vários tipos de agressão que existem. O papel do cuidador, o que vocês têm que fazer e principalmente denunciar, tá? E eu falei da denúncia, né? Denunciar o Disque 100 e o SOS Idoso, para vocês terem aí sempre na mão de vocês quando presenciar algum tipo de agressão. Beleza? Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre a importância da rotina, tá? Aí tá quase finalizando esse livro de vocês, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da rotina aí na vida da pessoa que a gente está cuidando. É importante ter uma rotina, tá? Isso é muito importante mesmo. Vocês vão ver como que funciona essa questão da rotina. Beleza? Muito bem, meninada. Deixa eu desativar aqui. Muito bem. Ah, desculpa. Só para não perder o costume, quando vocês receberem o link do formulário, o formulário está aí para vocês já, né? A aula do dia 16/6, que é hoje. A turma de vocês é a 20 CDD01. Aula, violência e maus tratos. Respondam o formulário, gente. Respondam agora, se for possível. Certo? Coloque o nome de vocês. No caso aqui eu vou colocar o meu, mas vocês vão colocar o de vocês. Escolha a turma, 20 CDD01. Vocês estão careca de saber isso, mas não custa nada repetir. Botão próxima. Vão ter aqui perguntas. A primeira e a segunda é de alternativa. A terceira eu quero que vocês respondam em forma de texto. É uma opinião de vocês. Eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Então, vocês vão tocar lá no celular e começar a digitar, tá? Um textinho para mim. Eu pergunto aqui, ó, se você fosse cuidador ou cuidadora e percebesse que seu paciente sofre algum tipo de violência ou maus tratos, qual seria a sua conduta? Tá? Respondam com a opinião de vocês, certo? Essas duas primeiras é de alternativa e a última é para responder aí da maneira que vocês acharem melhor. Toca no botão roxinho enviar, chega para mim o formulário, pronto, vocês já fizeram a atividade da semana. Beleza, pessoal? Muito bem. Olha só, o meu Zoom vai terminar daqui a pouco. Eu não vou nem ligar o microfone de vocês, porque também está dando problema aqui no microfone, não sei porque não tem como ligar mais. Tem dúvida? Ficou com curiosidade, ficou querendo perguntar alguma coisa? Vai lá no grupo agora. Professor, fiquei com dúvida assim, manda o áudio, respondo. Tá com vergonha? Manda no particular, me chama no particular lá, manda para mim no PV que eu respondo também. Mas participe, não deixe de fazer as atividades, não deixe de participar da aula. Tá? Vocês estão assistindo pelo YouTube também mais tarde aí, ó. Façam. Se tiver dúvida, me chama. Beleza? Semana que vem, então, a gente volta a se falar, tá? Mais uma aulinha novamente semana que vem aí. Vamos torcer para esse coronavírus acabar logo para a gente voltar para a escola, porque eu não aguento mais ficar sem meus alunos, tá bom? E vocês em Rio Preto se cuidem também, tá? O bicho tá pegando aí pro lado de vocês. Certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, grande abraço, tá? Bom restinho de semana para vocês aí, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Até lá.